Essa é uma série de vídeos curtos que tem como finalidade apresentar para algumas pessoas algumas das obras presentes no meu livro Sétimo Sentido. A maioria são animes e mangás, mas tem alguns que também se referem a outras formas de arte, de representação de algum universo. Para quem não conhece, o livro é esse aqui, Sétimo Sentido, e eu pensei em, antes de falar de algumas obras propriamente ditas, comentar brevemente como é que ele passou a existir, qual assim a natureza básica dele. Eu considero o nascimento dele algo fantástico. E eu tenho certeza que, entre outras coisas, ele é fruto dos estudos que eu realizei minha vida inteira. Desde que eu me entendo por gente, eu busco entender como o universo funciona e procuro estudar nesse sentido. Eu percebo muito hoje em dia que muitas das pessoas, principalmente jovens, eles estão tão alienados dentro do sistema que eles entendem que estudar é apenas válido quando se refere, quando se reporta ao sistema. Então, é o que o sistema te coloca, é o que cai no vestibular, é o que você precisa para trabalhar como parte de alguma coisa maior numa empresa, etc. E desde criança eu senti uma certa aversão a essa ideia. Eu entendia que eu poderia estudar tudo aquilo que eu quisesse. As coisas que eu gostava, que eu entendo que eram quase que as únicas que eu conseguia estudar com alguma dedicação e sucesso, essas sim eram importantes. Então, eu busquei estudar tudo aquilo que eu queria aprender de verdade. Eu tive o privilégio de poder passar muitas horas em bibliotecas, como a que existe aqui no Centro Cultural em São Paulo, pesquisando livros que tratavam de religiões, de história, de espiritualidade, de ciência, beber da fonte de grandes pessoas, grandes mestres. Pude fazer cursos de medicina chinesa, por exemplo, cursos superiores, algo que não é todo mundo que tem acesso. E após tudo isso, tive a grande oportunidade de ter acesso mais diretamente à mecânica quântica em si. Tive um grande mestre nesse sentido e me foi possível estudar incontáveis obras durante vários anos. Depois de todo esse processo, eu sentia que queria compartilhar isso na forma de uma obra, de um livro, nesse caso. E eu não sabia por onde começar, eu não sabia exatamente o que fazer. E aí o que o universo me trouxe nesse sentido foi juntar a mecânica quântica com os animes e mangás, que eram algo que eu amava já desde criança. E como eu me referia a estudos que sempre significaram para mim, foi algo que eu sempre estudei. Grande parte dos estudos que eu tenho acerca da vida são decorrentes de várias das obras que eu consumo desde criança. E talvez uma das principais, se não a principal, foram os animes e mangás. Então eu pensei numa forma de estudar esses dois universos mais assiduamente e juntar essas duas dimensões, esses dois universos. Isso foi muito difícil, porque eu precisava juntar dois universos que eram, de certa forma, muito distantes, ou pelo menos para as pessoas comuns, e eu tinha que fazer algo que era totalmente novo. Eu não tinha um parâmetro para me basear. Eu não estava fazendo um livro de autoajuda, um livro só de ciência, um livro que já tem um segmento, que eu poderia me enquadrar nele. No dia do seu lançamento, da palestra que eu fiz, no lançamento do livro, eu não sabia exatamente o que seria falado, como ele seria apresentado. Acerca da questão financeira, eu quis que ele existisse na forma de papel, e isso tem um gasto grande, também porque eu quis concebê-lo de forma independente. Eu não me utilizei de nenhuma editora para fazer isso. Então eu tive que contratar pessoas que fizessem esse trabalho e que fizessem o melhor trabalho possível para que ele saísse de forma da forma mais perfeita possível. Nesse sentido, eu só tenho a agradecer. Eu entendo que o universo me trouxe as pessoas certas, a melhor revisora, a melhor diagramadora, o melhor desenhista. Então, foi uma junção de fatores que
contribuíram para que ele existisse da forma que existe hoje. A respeito da sua natureza, se é que podemos chamar assim, eu costumo dizer, quando alguém me pergunta sobre um livro de mecânica quântica, pô, que livro você recomendaria? Eu recomendo, sem sombra de dúvidas, Sétimo Sentido. Eu recomendo, entre outras coisas, por ele reunir uma miscelânea de assuntos muito grandes. Então, foi feita uma visita a inúmeros autores, a inúmeros livros de física, de ciência. Os animes e mangás e demais obras servem como um pano de fundo para ilustrar, para servir como analogia, para aproximar os experimentos de laboratório do seu real significado. Então, ele não é um livro de ciência puramente materialista, que se preocupa com as questões físicas apenas ou materiais. Ele é uma obra que busca juntar tudo isso, que busca mostrar que, entre outras coisas, religião, física ou ciência, como as pessoas costumam dizer, espiritualidade, etc., etc., não existem de forma isolada. Nada disso existe. Só existe uma realidade que, sendo compreendida, permitirá às pessoas compreenderem como o universo funciona, em todos os seus âmbitos. Sendo assim, uma das outras coisas que eu considero bastante interessantes nessa obra é o fato dela apresentar muitas questões de uma forma clara e sucinta, mesmo que não seja feito um aprofundamento extenso sobre cada autor, cada obra, cada experimento em si, porque não seria possível. Já existem livros inteiros tratando de, muitas vezes, um único assunto. E é legal nós pensarmos que mesmo esses livros são apenas uma porta para inúmeros outros conhecimentos. Então, eu acho muito interessante, muito significativo isso nele. Ele é uma porta para inúmeros outros estudos. Tanto é que as referências feitas ao final e ao longo da obra são bastante significativas também. Eu poderia ficar falando dele aqui durante horas. Tem algumas coisas que nós fazemos na vida, nos arrependemos depois. A gente olha, pô, eu podia ter feito melhor aqui, eu poderia ter colocado de outra forma ali, eu poderia ter me dado um pouquinho mais. No sentido desse livro, da obra Sétimo Sentido, eu não tenho arrependimento nenhum. Nada na sua concepção que eu deixei de fazer em algum momento. E o resultado, até onde eu consigo enxergar nesse momento, foi espetacular. Bom, pessoal, entendo que esse vídeo, esse diálogo aqui, mesmo que breve, serviu para elucidar um pouquinho da natureza dessa obra e desse trabalho, que eu fico feliz em entender como algo que vai além do que você espera. Uma coisa que eu considero fantástica quando eu pego um livro é que ele me surpreenda, que ele tenha ali coisas além, diferentes, que extrapole as minhas expectativas acerca dele. E eu entendo que, independente de quem se deparar com essa obra, essa pessoa terá, em um ou outro momento, essa sensação de que essa obra extrapola aquilo que ela imaginava que seria. É isso por enquanto. Muito obrigado pela audiência e até a próxima vez.